Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e finalmente trazendo boas notícias para você. Ontem já tivemos aí a novidade envolvendo a chegada do Zé Ricardo, ele que será o treinador do Vasco para o ano que vem, com contrato até o final da temporada. Caso o Vasco venha conseguir o acesso, o contrato dele renova automaticamente já para 2023. E é claro, isso é uma excelente novidade de fato, porque a gente tem um treinador que já teve uma boa passagem no ano de 2018, conseguiu levar o Vasco para a Libertadores daquele ano e de fato traz esperança para o torcedor. Mas hoje, além disso, também tivemos outras novidades importantes e até mesmo muito boas, se tratando do goleiro Jailson, que o seu empresário se posicionou com relação à possível ida dele ao Vasco, e também sobre Carlos Brasil, o ex-gerente das categorias de base do Vasco da Gama, poderá estar retornando ao Vasco agora, trabalhando no futebol profissional. Um gerente que fez um excelente trabalho na base, conquistando Supercopa, Copa do Brasil, revelando bons jogadores, poderá estar retornando ao futebol do Gigante da Colina. Então, parece que as coisas estão mudando, a gente fica muito feliz com isso, a gente vai informar tudo o que está acontecendo no vídeo de hoje. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha dessas mudanças, da chegada do Carlos Brasil, da chegada do Zé Ricardo, da chegada do Jailson. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco. Iniciar o vídeo de hoje rapidamente dando uma introdução sobre o que está acontecendo, né? Ontem aí tivemos a concretização da chegada do Zé Ricardo para ser o novo treinador do Vasco, né? E toda essa negociação foi comandada pelo Jorge Salgado, pela diretoria administrativa do Vasco e também por membros permanentes do atual departamento de futebol. Esse trio, aliás, que vem trabalhando diariamente para fazer essa reformulação da parte de futebol para o ano que vem, já que o Vasco ainda não tem o CEO, não tem o diretor executivo, não tem ninguém ali para trabalhar com o futebol do clube. Quem vem trabalhando são essas três frentes: a diretoria administrativa, o presidente Jorge Salgado e também a comissão fixa de futebol do Vasco. O clube agora, além do treinador, é claro, que já foi achado, busca também um diretor executivo e poderemos ter essa novidade ao longo dessa semana. Inclusive a página Papo na Colina confirmou que existem sim negociações em andamento dentro do Vasco e essas negociações podem ter um final feliz nessa próxima semana e, é claro, o anúncio oficial para o torcedor vascaíno. E antes da gente entrar no assunto Zé Ricardo, eu já quero trazer aqui as novidades envolvendo o retorno do Carlos Brasil para o Vasco, né? Primeiramente, eu gostaria de explicar para você que não conhece quem é o Carlos Brasil. O Carlos Brasil foi o gerente de futebol das categorias de base entre os anos 2018 e 2021. No Vasco ele conseguiu conquistar Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Supercopa e Copa do Brasil. Tudo isso na mesma temporada, além, é claro, de boas revelações que até o momento estavam indo bem, né? Alguns tiveram um ano muito ruim na temporada 2021, mas pelo menos nos outros anos estavam indo muito bem, como Caio Lopes, Bruno Gomes, Gabriel Peck e vários outros jogadores das categorias de base que todos passavam pelo crivo do Carlos Brasil, e até mesmo a contratação do Matias Galarza, que foi um atleta que o Carlos Brasil buscou lá no Paraguai junto ao empresário para trazer para o Vasco da Gama. Ele, nesse ano, aliás, no meio do ano, recebeu uma proposta do Corinthians, recusou ela 3 vezes pedindo o aumento salarial do Vasco. O Vasco não tinha condições de pagá-lo, até porque o Alexandre Pássaro não queria isso. Então, devido a essas advergências, né, essas contradições que estavam acontecendo entre o ex-diretor executivo Alexandre Pássaro e o Carlos Brasil, um excelente profissional, ele quis ir para o Corinthians. Ele decidiu ir para o Corinthians e levou grande parte da comissão que estava ao lado dele no futebol da base do Vasco da Gama para lá. E depois disso, o futebol realmente da base do Vasco ficou completamente largado. Mas parece que ele estará retornando, porque hoje, na parte da tarde, segundo o GE, o dirigente tem negociações muito bem encaminhadas para retornar dessa vez ao futebol profissional do Vasco, para ali participar da estrutura no comando do futebol do Vasco profissional para 2022. Ele chegaria para compor essa estrutura aí mais profissional que a atual diretoria quer montar para o ano que vem. A ideia, inclusive, é que ele já trabalhe ao lado de um executivo e possivelmente de um coordenador. O executivo a gente ainda não tem, né, definição de quem será, e o coordenador muito provavelmente será o Fernando Praz, que está na Europa, retorna nessas próximas semanas e deve assinar com o Vasco. Então ele iria trabalhar no meio desses dois, ao lado do coordenador, que poderá ser o Fernando Praz, e ao lado do diretor executivo, que estará chegando também nos próximos dias. Pesa ele, é claro, principalmente a experiência que ele já tem de Vasco e com toda a garotada do elenco. Isso pode ajudar demais, né,
para que ele retorne e faça um bom trabalho dentro do futebol do Vasco da Gama. O clube entende, inclusive, que o Carlos Brasil pode ser fundamental nas transições que vem acontecendo da base para o futebol profissional do Vasco. O Vasco já trabalha para anunciar nessa próxima semana alguns outros nomes, como eu já falei para você, além do Zé Ricardo, que já foi anunciado o nome, e o Carlos Brasil pode estar ser um dessa lista vasta que o Vasco deve apresentar na próxima semana para concluir de vez o departamento de futebol. Então, uma excelente notícia, um profissional muito bem gabaritado, que fez um bom trabalho no Vasco nessa última temporada, tem passagem por Corinthians, Flamengo, Botafogo e pode ser bom demais, pode fazer um bom trabalho, aliás, pode ser uma pessoa bem influente, bem positiva para profissionalizar esse departamento de futebol do Vasco para a próxima temporada. Porque, além dele, chegou o Zé Ricardo. E é sobre isso que a gente vai falar agora também, sobre o que aconteceu ontem, porque ontem o Vasco oficializou a vinda de vez do Zé Ricardo, O Vasco estava trabalhando aí praticamente há uma semana nas negociações com o mesmo, mas o Zé Ricardo, antes de fechar em definitivo com o Vasco e ser anunciado oficialmente, precisaria resolver uma situação com o Qatar Esporte Clube, clube onde ele trabalhou nessa última temporada e inclusive tem números muito ruins, a gente tem que falar sobre isso. Os números do Zé Ricardo nesse clube do Qatar foram 15 jogos, apenas 3 vitórias, apenas 4 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 35%. Então o trabalho dele foi de fato muito ruim no seu último clube onde trabalhou, até por isso ele foi dispensado por lá, estava livre no mercado, recebeu uma proposta do Vasco e de imediato aceitou. Ele vai continuar lá no Qatar para ajeitar os últimos detalhes que ainda faltam a ser ajeitados, E após isso, após receber o que o clube do Qatar lhe deve, ele vai vir para o Brasil e começar a iniciar o seu trabalho no Vasco. Inclusive ontem ele deu uma entrevista aí ao site oficial do Vasco da Gama e disse o seguinte: estou muito feliz em poder voltar para a Colina Histórica, lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar à elite. A negociação aí de fato já foi encerrada, o Vasco aí acabou durando mais do que esperado, para finalizar, para concluir todos esses detalhes pequenos que ainda faltavam lá com o clube do Qatar, mas agora tá tudo certinho, inclusive a expectativa é que ele chegue no dia 15 aqui no Brasil, mas isso pode até ser adiado, adiantado, aliás, o Zé Ricardo pode sim ter a sua data adiantada, conseguir resolver as pendências que tem para resolver por lá de maneira mais rápida, ele chegar antes aqui para comandar o Vasco da Gama. O contrato, volto a repetir o que eu falei lá no início, até o final de 2022, porém caso ele venha conseguir acesso com o Vasco, renova automaticamente, ele estará em 2023 junto com o Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Com relação à comissão, ele virá com alguns profissionais. Ele deve trazer um preparador físico, 2 auxiliares e já estaria praticamente fechado com o analista do Cuiabá, um dos melhores analistas do futebol brasileiros, e há comentários inclusive que um desses preparadores físicos que ele irá trazer é de um dos clubes que trabalha aqui no futebol carioca. A gente ainda não tem novidades, não temos notícia de quem seria esse preparador físico, mas deve ser de um dos 3 grandes que estariam chegando também ao lado do Zé Ricardo para trabalhar no Vasco da Gama. Ele teve já uma passagem pelo Vasco no ano de 2018, foram 50 partidas, 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, conseguindo naquela ocasião levar o Vasco para a Libertadores. Então ele retorna aí com um status, acredito, bom por parte da torcida. Grande parte da torcida vascaína gostou do retorno dele, mas é claro, a gente tem que esperar agora as contratações. O diretor executivo, o elenco que é fundamental, a limpa que será feita, a gente estará de olho em tudo que acontece e vai trazendo as novidades para vocês. Inclusive, o mesmo Zé Ricardo já estaria trabalhando ao lado do Jorge Salgado para ir ao mercado e trazer novas contratações. Já houve sondagens com alguns nomes aí, de alguns clubes do futebol brasileiro, por parte tanto do Zé Ricardo quanto do Jorge Salgado. E 2 nomes ganharam força aí nesses últimos dias, Principalmente ontem, após a confirmação da contratação do Zé Ricardo, sendo Jailson, ex-Palmeiras, e Edu, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brusque. Primeiramente, sobre o Jailson. O Jailson ontem foi anunciado oficialmente que não fará mais parte do Palmeiras para a temporada de 2022, um goleiro de 40 anos, multicampeão pelo Palmeiras, um bom goleiro, inclusive na minha opinião, não renovará, está livre no mercado e devido a isso se adequa completamente ao planejamento que o Vasco tem para as contratações nessa próxima temporada. Um goleiro que está livre no mercado, um jogador que está livre no mercado e não tem mais vínculo contratual com nenhum clube e o Vasco poderia negociar diretamente com ele. O Vasco procura esse perfil de atleta e o Jailson, pela vasta experiência que tem, poderia se encaixar perfeitamente no Vasco e no gol do Vasco para o ano de 2022.
Hoje, pela parte da manhã, o Papo na Colina entrou em contato com o empresário do atleta. Ele desmentiu essa possível busca do Vasco pelo jogador. Segundo o empresário do atleta, ele disse o seguinte: ainda não tivemos nenhum contato oficial por parte do Vasco. Então, vamos esperar. Lados dizem que ele já foi procurado pelo clube para ter um desfecho positivo e fechar o gol do Vasco nessa próxima temporada, mas o empresário disse que até o momento nada oficial aconteceu. Então, volto a repetir, vamos aguardar, vamos esperar. E com relação ao Edu, artilheiro da Série B de 2021, segundo notícia, o Vasco, através do presidente Jorge Salgado, fez uma sondagem ao artilheiro da Série B. O jogador atualmente recebe R$70 mil mensais no Brusque e o Vasco teria pedido a ele uma proposta, quanto ele aceitaria receber para jogar no Vasco no ano que vem. O Edu ali estaria trabalhando em cima dessa proposta ao lado do Jorge Salgado, de quanto queria ganhar na próxima temporada vestindo a camisa do Vasco. Informação essa do nosso grande amigo Fábio Azevedo, do canal Fanáticos Vascaínos. Então, voltando a repetir o que eu falei para vocês. O Edu é um vascaíno de coração, tem o desejo de jogar no Vasco, isso tudo pode facilitar. Já recebeu propostas do Cruzeiro, mas é claro, é o time do coração dele, ele poderia jogar aí no lugar onde o pai dele sempre quis, sempre sonhou, o irmão, a família dele sempre quiseram que o Edu jogasse no Brusque, isso pode facilitar demais a situação, é um grande jogador e já começar o ano com a contratação do Edu e do Jailson seria para mim uma excelente novidade. Então, a gente vai estar ligado e informando sempre você, torcedor, mas para isso, se inscreva aqui no nosso canal. E é claro, se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aqui embaixo, também compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.